Ora, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Creio que estamos em condições de dar início aos nossos trabalhos. Senhores deputados, estamos reunidos em conexão com a 6ª Comissão, representada aqui pelo senhor Primeiro Vice-Presidente Pedro Coimbra, do Partido Socialista. Esta audição, requerimento da Associação Nacional de Municípios, em sequência do requerimento do Bloco de Esquerda, ou seja, a audição sobre o Decreto-Lei número 117/2024, de 30 de dezembro, que altera o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial dispostos pelo Decreto-Lei número 80/2015, de 14 de maio. As grelhas de tempo foram disponibilizadas e, antes de mais, saudar a presença, uma vez mais, da Associação Nacional de Municípios, nesta casa que também é uma casa dos municípios portugueses. Juntamos assim aqui a 13ª Comissão e a 6ª Comissão, 13ª Comissão da Coesão Territorial e do Poder Local, a qual presido, e recordo a grelha de tempos, apesar da distribuição. O grupo parlamentar requerente, ou seja, o Bloco de Esquerda, terá até 5 minutos para a apresentação do requerimento, a entidade terá até 5 minutos. Iniciamos então a primeira ronda, a qual eu solicito aos grupos parlamentares que informem os serviços para facilitar o trabalho de quem serão os seus deputados a fazer a intervenção. Os grupos parlamentares terão até 4 minutos, a entidade terá até ao máximo de 30 minutos para a resposta, num total máximo de 66 minutos. Existe disponibilidade para a segunda ronda nesta grelha de tempo disponibilizada, que dará direito a 2 minutos por cada deputado, o que solicito também que até ao final da primeira ronda, e pelo menos enquanto estiver a ser a intervenção de resposta da entidade, solicito aos senhores deputados que informem os serviços de quantos senhores deputados e quais os senhores deputados que irão intervir. Assim sendo, e sem mais delongas, darei a palavra à senhora deputada do Bloco de Esquerda, Joana Mortágua, para a apresentação do requerimento. Muito obrigada. Queria cumprimentar a Associação Nacional de Municípios Portugueses. Nós recebemos agora, bastante recentemente mesmo, alguns documentos que foram enviados para a Comissão com notas e pareceres, um parecer, digamos, da ANP sobre as alterações propostas ao regime jurídico de instrumentos de gestão territorial, mas eu, antes de entrar no debate da lei propriamente dita, eu gostaria de ir aos fundamentos ou à motivação que foi argumentada para realizar ou para promover estas alterações à lei. A primeira é de que existe, de alguma forma, em Portugal, falta de solo urbanizável, ou seja, de que o problema dos preços da habitação em Portugal são essencialmente, esta é a tese, um problema de falta de oferta, e que esta falta de oferta se prenderia com a falta de disponibilidade de solos urbanizáveis. Eu queria perguntar se é essa a perspectiva dos autarcas deste país e dos presidentes de Câmara, porque a nossa perspectiva, e isso tem sido alertado, é que, por um lado, nós temos muito património ainda por requalificar. 700 mil casas tem sido o número mais ou menos apontado, e que em relação aos quais alguns instrumentos, nomeadamente os de fiscalidade, aquele que está ao alcance dos municípios e que é frequentemente utilizado, tem a ver com o agravamento do IMI. Pergunto se entendem que tem sido um instrumento suficiente para promover a reabilitação deste edificado. Por outro lado, pergunto se, do que conhecem da totalidade dos PDMs que atualmente existem, se de facto é verificável e válido o argumento de que há uma falta de solo urbanizável e que, com mais terrenos disponíveis para a habitação, o preço vai descer. Portanto, o que eu queria perguntar é, atualmente, com a soma dos PDMs, qual é a possibilidade de solo urbanizável, para quantos milhões de pessoas é que se soma nas possibilidades de habitação construída ou por construir nos PDMs que atualmente existem.
O segundo argumento que foi utilizado tem a ver com o preço da habitação, de que esta alteração à lei permitiria, ou que as condições colocadas para o preço da habitação resultante desta alteração à lei para o preço dos solos permitiria baixar o preço das casas. Ora, a própria Associação Nacional de Municípios faz utiliza o exemplo de Lagos no seu parecer, atendendo ou dando nota de que, no caso paradigmático de Lagos, e acrescenta que poderia ser o de muitos outros municípios do Algarve, a aplicação redundaria num preço de venda de 380 mil euros para uma fração de 100 metros quadrados, e diz até que é preciso exercícios práticos para perceber quais é que seriam as consequências do ponto de vista de custos, dizendo que é preciso ter presente que os resultados da aplicação prática desta equação, que é a equação da mediana que é aplicada pelo Governo, geram dúvidas e poderão resultar excessivos para muitas famílias. Era sobre esta questão dos preços que eu também queria colocar algumas... Eu estou a ler... Srs. Deputados, eu estou a ler o parecer da ANP, não estou a inventar palavras. Portanto, não sei o que é que podem estar a corrigir, presumo que não seja o parecer da ANP. Relativamente aos riscos que têm sido apontados sobre as questões de ordenamento do território. É também do vosso parecer, é destacado que a tendência, digamos assim, das revisões que estão em curso dos PDMs era a tendência aparentemente contrária daquela que esta requalificação simplificada dos solos permite fazer. Ou seja, era uma tendência para proteger o solo não urbanizável, tentando proteger as áreas agrícolas e as áreas ambientalmente protegidas ou as reservas ecológicas de processos de impermeabilização e de outros processos que possam resultar na facilidade, digamos assim, de urbanização desses terrenos. Vocês colocam várias questões sobre a falta de definição ao nível da RAN e da REN para perceber que terrenos é que são ou não elegíveis, digamos assim, para a reclassificação. Pergunto até que ponto é que a lei é clara desse ponto de vista. Pergunto sobre se a lei, na vossa perspectiva, tem ou não tem salvaguardas suficientes relativamente àquilo que do ordenamento do território tem a ver com a proteção ambiental e todas as proteções que nós hoje sabemos serem necessárias e que no passado, até por ausência de planeamento, acabaram por resultar ou em tragédias ou em falta de infraestruturas. Para concluir, e por último, para terminar, vocês colocam também a associação a questão da contiguidade do solo urbanizável. E pergunto-me em que medida é que a possibilidade de urbanizar solos não contíguos, embora depois também haja uma questão que eu queria colocar, que é se o critério for a contiguidade dos solos, se não se corre o risco de se criar uma espécie de uma mancha de óleo, que é à medida que se vai... Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos sempre avançando e vamos acabar por ocupar na mesma terreno que não deveria ser urbanizado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, com alguma tolerância, dou então a palavra à Associação Nacional de Municípios, que neste caso dará a resposta através do seu vice-presidente do Conselho Diretivo, José Ribal Esteves. Tem a palavra, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado, Srs. Deputados, muito obrigado. Muito gosto em participarmos, em meu nome e em nome dos colegas que integram a nossa comitiva. Obviamente procurando ser objetivo às questões colocadas, enfim, acho que não faz sentido estarmos aqui a ler o parecer da ANP, ou a abordá-lo, não faz sentido nenhum, mas, portanto, honrar também a iniciativa do Bloco de Esquerda e, portanto, poder, enfim, o mais possível responder às questões colocadas. 3 ou 4 questões, se eu deixar alguma de fora pelos meus 5 minutos serem escassos, fica o meu compromisso de, na minha próxima oportunidade de intervenção, poder complementar aquilo que não conseguirei nesses 5 minutos. Ponto primeiro, a lógica que a Associação tem em relação ao diploma, que em relação à sua primeira versão
teve benfeitorias muito relevantes e, obviamente, uma parte dessas melhorias nasceram pela assunção das propostas que foram integradas na versão final do diploma. Portanto, o nosso parecer é um parecer sobre a primeira versão, obviamente, e a última que sai acautelou e integrou uma parte, não tudo, obviamente, quer dizer, na nossa lógica devia ter assumido tudo e aí seria a perfeição no que respeita ao nosso parecer, mas uma boa parte das questões foram acolhidas na versão final do diploma. Ponto primeiro. Ponto segundo, a lógica que a Associação tem sobre esta matéria é que está aqui um contributo para ajudar a resolver um problema que o país tem globalmente pelos seus 4 cantos. Não está aqui solução de coisíssima nenhuma. Aliás, temos dito desde sempre que andamos a viver esta fase em que a habitação se tornou um problema pela escassez e pelo preço, que nenhuma das medidas vai resolver de per si o problema porque ele é complexo. Entendemos é que há várias, muitas delas tomadas, outras não. A Associação apresentou ao governo anterior e ao atual governo um conjunto vastíssimo de propostas, foram todas adotadas? Não. Obviamente também temos a humildade para dizer que se fossem todas adotadas o problema ia-se resolver de imediato, isso não existe, como é evidente. Portanto, a lógica adotada é aqui uma lógica de contributos e nós entendemos que está aqui um instrumento para dar contributo, ele de per si não vai resolver coisíssima nenhuma. Uma outra questão que sempre é bom abordar nisto é termos todos a noção do que é rever um PDM em Portugal. É o mais absurdo calvário. E, rapidamente, o novo mecanismo tem os seguintes pressupostos sumários. Ponto primeiro, tudo é solo não urbano. Ponto segundo, vamos retirar disto que eu acabei de dizer, em cada parcela municipal, vamos retirar aquilo que já está ocupado, portanto, que, pela natureza da ocupação, já é urbano. E depois vamos discutir tudo o resto. E nessa discussão de tudo o resto, cada Câmara Municipal, que é a entidade, obviamente, que propõe, a revisão nasce de uma opção política de uma Câmara Municipal, ou quando não nasce por aí as propostas em si da revisão, enfim, a entidade em regra que é proponente é a Câmara Municipal, e discutimos uma a uma as propostas. Só para exemplificar que fica a minha vida facilitada, a revisão do PDM da AVE, nós propusemos 600 alterações, e essas 600, deputada, pelo menos 90% eram para corrigir absurdos surgidos do processo de elaboração da revisão. Não tinha nada a ver com a matéria substantiva ela própria. Nada. O processo elaborado desta maneira criava absurdos. Chegámos ao fim e mais ou menos 60% das propostas foram aprovadas e outras 40% foram chumbadas. Na nossa lógica, absurdamente chumbadas. E quando solicitei ao Presidente da APA, na altura, o engenheiro Nuno Lacasta, uma reunião, porque achava que era inacreditável que a APA fizesse aquela malfeitoria ao território, fiquei escandalizado quando ele, depois de lhe preparar a reunião, mandar o dossiê, a resposta dele foi: eu acho que a Câmara tem razão, mas agora temos que andar para trás com o processo, e um processo que demorou 4 anos ia demorar mais 2, no mínimo. E, portanto, hoje este diploma pode nos ajudar, porque está lá uma parcela que é REN ou RAN, no meio de uma zona urbana, ao lado de uma rua que do lado esquerdo é urbana, do outro lado tem REN ou RAN, sem valor nenhum ambiental relevante, ou sem potencial agrícola relevante, porque há várias tipologias, como sabemos todos, não é? De REN e de RAN, e, portanto, há nesse calvário. E é isso que o parecer da ANMP diz. O legislador, o Governo, a Assembleia da República, deve procurar articular com outros instrumentos deste quadro hipercomplexo da gestão do ordenamento do território, deve fazer integração, portanto chamamos a atenção disso, porque a vivência da gestão dos instrumentos legais deste quadro é, de facto, um inferno que torna a vida muito complicada. E aqui há uma questão, é que a maior parte dos portugueses já acabaram as revisões. Quando as começámos, aquilo que estava em cima de nós era a redução de população, era perda de população. E neste caminho, digamos, o pós-pandemia, invertemos radicalmente a nossa vida. E hoje, a maior parte dos nossos territórios, sabemos, obviamente, que não é assim pelo país todo, as coisas são radicalmente ao contrário. E, de facto,
nas leis do mercado, da oferta e da procura, quando a procura pressiona a oferta, os preços sobem e só há uma solução no mercado desta natureza, é oferecer mais para procurarmos pressionar os preços para baixar. E, portanto, é este o exercício de base. Enfim, referindo os meus 5 minutos, só numa nota adicional. O diploma, e a ANP pôs isso no parecer, achamos que a lógica da contiguidade, é evidente que quando nós perguntamos aqui, escreveu o diploma, não, isso está lá, quando se diz consolidação de espaço público, mas achamos que é importante clarificar isso, porque obviamente somos contra, que agora no meio da reserva, ou da reserva agrícola ecológica, vamos lá construir uma urbanização, até porque isso tem custos. Nós, para urbanizarmos, há custos de infraestruturação e, em regra, quem paga esses custos são as câmaras municipais. Portanto, deixar aqui, Sr. Presidente, estas questões principais, algumas anotei para voltarmos na segunda intervenção. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Foi dada tolerância na intervenção do requerente e na resposta por parte da Associação Nacional de Municípios. Eu solicito aos senhores e senhores deputados que agora, na primeira ronda, tentemos cumprir os tempos que estão destinados, que são 4 minutos por cada grupo parlamentar, e a primeira intervenção será feita pela senhora deputada Marina Gonçalves, do grupo parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra, senhora deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, cumprimentar a ANP e a sua delegação, agradecer a pronta resposta, porque é importante para nós, neste dossiê, poder ouvir também uma parte essencial da equação, que são os autarcas que promovem a política pública e com, obviamente, um sentido final de poder alargar aquela que é a resposta habitacional. E por isso o Partido Socialista faz este debate com a seriedade de saber que os instrumentos são necessários, todos eles não são a bala de prata, mas podem aqui dar um contributo. E é com esta base que fazemos esta discussão, mas também com um conjunto de preocupações que, na verdade, estão bastante presentes naquele que foi o parecer que recebemos já há relativamente pouco tempo e, portanto, não tivemos a capacidade de poder olhar para ele com todo o pormenor, mas esta audição também nos permitirá, certamente, falar um bocadinho sobre ele nestas rondas que teremos de audição. E eu começava por duas das questões que nós, na nossa primeira abordagem sobre este diploma, levantamos, que é a questão, por um lado, do preço da habitação que está aqui previsto e uma segunda dimensão que tem a ver com algo que já aqui referiu, que tem a ver com a mudança do conceito de contiguidade para um conceito de consolidação. A preocupação, e começava pela questão do preço. A ANP levanta, eu tive a oportunidade de reparar que neste parecer levanta uma questão que nós temos salientado, que é a inexistência ou desaparecimento, não estou a adjetivar, ele existe, do conceito de habitação a custos controlados para arrendamento. Prevê a habitação pública, prevê um novo conceito de preço moderado, e eu já lá vou, para a venda, mas não tem qualquer tipo de conceito para o arrendamento, o que, num conceito, como é uma norma jurídica fechada, no fundo, impedia a habitação a custos controlados para arrendamento, que já hoje estão previstos na legislação. E essa é uma proposta da ANP que nós consideramos sensata, que é incorporar aqui o conceito da habitação a custos controlados para arrendamento, nos termos que estão já hoje previstos na portaria e que ainda no ano passado, em 2023, foi alterada. Mas falava também de uma preocupação que temos com a questão do preço moderado que aqui está previsto. Hoje, a habitação a custos controlados e o modelo que existe já permite esta participação dos privados na construção de habitação para a classe média, para as famílias que, naquilo que estávamos a referir e que a própria ANP e o Sr. Vice-Presidente referiu, está na preocupação dos autarcas, que é chegar às famílias que efetivamente carecem dessa resposta. E o preço de venda que já hoje está previsto pressupõe uma rentabilidade para o privado, mas pressupõe efetivamente um preço de venda controlado, em função daquela que é também a construção, mais, no fundo, uma percentagem que é, no fundo, a rentabilidade do privado. E nós temos muitas dúvidas que este conceito que já hoje está na lei e está internalizado e está presente naqueles que são os projetos que já hoje existem por parte dos privados deva ser alterado e deva ser, no fundo, agora convertido neste conceito de preço moderado, que na verdade é certo, está numa mediana, nós temos um preço máximo e um preço mínimo, mas bem sabemos o que é que vai acontecer quando um privado construir, e tendo em conta que procura a rentabilidade, e não está, no caso, o Partido Socialista não põe isso em causa, um privado procura a rentabilidade, mas bem sabemos o que, mudando este critério, o que é que vai acontecer, onde é que vai colar o preço. E, portanto, perguntava se considera que é assim tão importante alterarmos este conceito que já hoje existe, de habitação a custos controlados para a venda, que já prevê
também a rentabilidade para o privado, que não está fora da equação também do Partido Socialista, para incluir este conceito de preço moderado que tanto está aqui a apoquentar o PSD, como estamos a ver enquanto eu falo. Esta era a minha primeira questão. A segunda questão que lhe colocava relativamente e portanto isto não tem nada a ver, como vê, com a questão de abrir os solos a solo privado, que é uma alteração que está prevista face ao que estava na lei. Não é essa a questão que estamos a levantar, é mesmo a questão do preço e a quem é que nos estamos a dirigir, afinal, com esta alteração. Mas relativamente também à contiguidade e à continuidade, perguntava-lhe se efetivamente, tendo sido alterado o conceito de contiguidade para a consolidação da malha urbana, tendo a ANMP esta preocupação de que esta mudança de critério, ainda que tenha o mesmo princípio, e não estamos a pôr em causa que seja essa a vontade do Governo, mas ainda que seja esse princípio, este critério é mais alargado, se não devíamos efetivamente voltar àquele que era o critério original. E deixava só uma última pergunta, que é a importância, não é uma pergunta, é um desabafo, e vou terminar por aqui, que era a importância deste debate ter sido feito aqui nesta Casa, antes do diploma ser aprovado, numa discussão alargada, que era importante fazer, não apenas com a ANMP, mas também com um Parlamento onde não há assim uma maioria tão estável que permita fazer este debate de forma tão isolada. Obrigado, Sra. Deputada. Vamos então passar ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Tem a palavra a Sra. Deputada Sónia Ramos, até 4 minutos, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento os ilustres representantes da ANP, na pessoa do seu Vice-Presidente, Dr. Ribal Esteves, e agradeço naturalmente a presença de toda a delegação. Este Governo tomou uma posição corajosa sobre a crise da habitação, com a alteração do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, que tem um único objetivo, que já foi, aliás, aqui referido também: aumentar a oferta de terrenos para construir habitação como forma de baixar o preço das casas. E esta é uma mudança, de facto, estrutural. Vivemos uma crise habitacional séria, há poucas casas para comprar ou arrendar e as que existem, como sabemos, têm preços inacessíveis para a maior parte das pessoas. No ano de 2022, construíram-se tantas casas quantas que se construíram em apenas 2 meses no ano de 2002. E este dado não pode ser desconsiderado, porque a crise da habitação é de facto estrutural e exige medidas imediatas. É necessário aumentar a oferta das casas a preços moderados. Penso que com esta afirmação todos concordam. Parte da solução consiste, como aliás vem do Governo anterior, na construção de casas pelo Estado, em que além das 26 mil que já estavam planeadas, o Governo atual vai financiar mais 32 mil casas. Mas estas 58 mil são menos de metade das que se construíram num só ano, há 2 décadas atrás. E, portanto, é preciso aumentar o volume de construção de novas casas para a classe média, permitindo que as câmaras e as assembleias municipais autorizem a construção de casas em terrenos onde até agora a habitação não estava prevista. É, aliás, a própria ANP que, no seu parecer, reconhece, e estou a citar, a oportunidade e importância das medidas de flexibilização propostas e o esforço que representam por parte do Governo na procura de respostas mais diversificadas para responder ao problema de acesso à habitação. Afirmação, aliás, que o Sr. Vice-Presidente aqui também já reforçou. O Governo não pretende, por isso, alterar o PDM de cada um dos concelhos, mas sim permitir que os órgãos autárquicos revisitem o seu planeamento urbanístico de forma simplificada, se entenderem adequado e necessário, porque ninguém melhor do que os eleitos locais para ajuizar com a máxima transparência o que é melhor para as suas terras. Obviamente que terão de decidir no cumprimento das leis e regulamentos em vigor. E quanto a este propósito, o PSD acredita, de facto, no poder local e não nos revemos nas acusações de um convite à corrupção dos nossos autarcas. Acusação, aliás, que refutamos veementemente, porque ao trazer a decisão para o nível municipal, com processos claros e transparentes como estão previstos, o diploma oferece precisamente uma oportunidade para reduzir as práticas corruptas e opactas, substituindo-as por decisões fundamentadas e públicas. Outro ponto que importa esclarecer é que não estamos perante a criação de novos centros urbanos, e esta afirmação tem feito também correr muita tinta na comunicação social, porque a classificação dos solos é feita numa lógica de consolidação das áreas urbanas existentes e desde que não abranja certas categorias dos solos da Reserva Agrícola Nacional e da Reserva Ecológica Nacional. É evidente para todos, e eu julgo que o bom senso aqui tem que imperar, que em solos de elevada aptidão agrícola ou com riscos ecológicos relevantes não será possível construir como até hoje não é. É preciso ter presente que a atual delimitação da RAN integra solos de aptidão marginal para a agricultura, ou mesmo solos inaptos, e portanto é também uma oportunidade para rever a REN e a RAN.
E tanto assim é que muitos destes solos agrícolas não têm qualquer atividade agrícola porque eles realmente não têm essa aptidão. E, portanto, não faz sentido manter esta proibição quando o preço das casas é tão influenciado, como sabemos, pelo elevado custo dos terrenos urbanos. Resta notar que apenas será possível proceder à reclassificação destes solos quando 70% das casas a construir sejam vendidas a preço moderado. E esta regra estabelecida limita os preços máximos por metro quadrado, indexando-os à mediana nacional ou à mediana dos preços de venda em cada um dos concelhos. E é por isso, ao contrário de muitas críticas, esta lei é manifestamente anti-especulativa, porque fixa precisamente os preços máximos. A crítica de que existem alguns solos disponíveis nas áreas urbanas, como foi aqui referido pelo requerente, ou que se podem reabilitar os fogos já construídos, deve ser confrontado com a realidade dos preços dos terrenos atualmente disponíveis. Termino reafirmando a solidez da proposta do Governo, que devolve aos municípios a possibilidade de repensar o seu território e de disponibilizar mais terrenos para a habitação. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhoras e senhores deputados, boa tarde a todas e a todos. Cumprimento também especialmente a Associação Nacional de Municípios Portugueses e dou a palavra ao Sr. Deputado José Barreira de Soares, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor, Sr. Deputado, 4 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, Srs. representantes da ANMP, Srs. deputados. É com grande respeito que me dirijo a esta Comissão e, em particular, aos representantes da Associação Nacional de Municípios Portugueses, cuja experiência e conhecimento desempenham um papel determinante na articulação entre municípios e o Poder Central. Estamos aqui para debater o Decreto-Lei nº 117/2024, que altera o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial. Esta alteração legislativa traz novas disposições que visam, segundo o Governo, melhorar a eficiência, a uniformidade e a clareza dos processos de gestão territorial. No entanto, reconhecemos que estas mudanças impactam profundamente os municípios, enquanto principais responsáveis pela aplicação prática deste regime e pela gestão do território que tão bem conhecem. E é neste contexto que gostaria de escutar a vossa perspectiva sobre alguns aspectos que vos quero questionar. O impacto da autonomia municipal, pois este decreto introduz novas regras e procedimentos que, à partida, procuram maior uniformidade no ordenamento do território. Contudo, será que estas alterações respeitam a diversidade e especificidades locais? De que forma, na visão da ANMP, esta legislação pode reforçar ou limitar a autonomia dos municípios no planeamento e gestão do território? A nível das capacidades técnicas e administrativas, as exigências adicionais impostas pelo Decreto-Lei representam desafios significativos para os recursos humanos e técnicos disponíveis nos municípios, especialmente nos de menor dimensão. Na opinião da ANMP, como podem os municípios superar estas dificuldades? Estará o Governo a prever mecanismos adequados de apoio técnico e financeiro para facilitar esta transição? Lançar a lei nesta altura, próximo das eleições eleitorais. O que pensa a ANMP sobre o timing do lançamento desta lei? A proximidade das eleições autárquicas não pode fazer com que alguns presidentes, para manterem os seus cargos, possam facilitar e permitir a construção em locais que podem vir a ser problemáticos de futuro? O Presidente da República avisou, quando promulgou o decreto a dia 26 de dezembro, que a nova lei dos solos causará um entorce significativo, isto palavras do Sr. Presidente, no regime de ordenamento e planeamento do território. Qual a posição da ANMP sobre esta afirmação do Presidente da República, na medida em que afirmaram também publicamente que duvidam que a nova lei dos solos vá resolver o problema da falta de casas a preços acessíveis à classe média? Ou seja, a lei dos solos é viável ou a ANMP considera que nada de novo trará essa lei? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Sr. Deputado Albino Ramos tem até 4 minutos. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começo por cumprimentar todos os presentes, agradecendo em especial à ANMP e ao Dr. Ribal Esteves a sua presença. O aumento dos custos associados à construção, particularmente no pós-pandemia, aumentou a dificuldade no acesso à habitação por parte dos portugueses. Juntamos a este aumento a cristalização dos salários e do crescimento económico e Portugal posiciona-se como um dos piores países do mundo em termos de acessibilidade à habitação. Neste ponto, a Iniciativa Liberal tem sido clara sobre o caminho a seguir. Aumentar a oferta é a melhor forma de combater o aumento dos preços.
Os limites, congelamentos e proibições podem ser muito virtuosos do ponto de vista de sinalização de intenções, mas é pelos resultados das nossas políticas que nos devemos guiar, e a evidência é clara: restrições irracionais criam problemas estruturais. Esta alteração tem, na nossa opinião, pontos positivos, pese embora a forma subreptícia como o Governo tentou passar a mesma entre os pingos da chuva no final do ano passado. Um dos pontos mais positivos é a retirada de organismos do processo e passagem de competência para as câmaras e assembleias municipais em exclusivo. Não alinhamos nesta retórica sobre a generalização da corrupção no poder local. É muito preferível ter esta responsabilidade em eleitos locais, que são diariamente confrontados com as suas decisões e com mandatos limitados, do que em burocratas e nomeados políticos do Estado Central. Temos, no entanto, ressalvas no que toca à efetividade desta medida enquanto promoção de habitação acessível e com alguns dos critérios que nos parecem difíceis de interpretar e cumprir. Para além de que, sem haver uma efetiva flexibilização e simplificação dos licenciamentos, nada nos garante que iremos efetivamente aumentar o estoque de habitação, mais ou menos acessível no país, uma vez que o terreno representa uma parte residual do custo da construção. Saudamos, no entanto, a apreciação deste tema pela Assembleia da República, para que esta alteração possa ser escrutinada e discutida nesta Casa. Ficam, então, algumas questões da nossa parte. Qual é o feedback que recebem no terreno? Existe uma pressão efetiva para aumentar a área urbana? Se sim, está localizada em que zonas do país? Como se compara Portugal com outros países europeus em termos de rácio entre solo urbano e solo rural? A falta de terrenos urbanos é um problema recorrente apontado pelos intervenientes do setor. Dentro das áreas urbanas por construir, o que está a congelar a utilização e o desbloqueio do potencial de construção atual? Não seria melhor e mais eficaz o Estado Central libertar imóveis cheios de volutos para a habitação acessível? Que pressões existem para a gestão pública local com o aumento das áreas urbanas em termos de vias de transporte e serviços associados? Como aprender com alguns erros do passado em termos de expansão urbana na criação de cidades dormitório, sem qualquer tipo de centralidade e indutora de grandes movimentos pendulares diários? E, finalmente, a solução para cidades mais coesas passa pela densificação da habitação. Peço desculpa, faltava aqui uma ainda, e é a última, e é das mais importantes. Como tem sido o processo de colaboração intermunicipal na elaboração de PDMs? Muito obrigado, e é só. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou dar a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Joana Mortágua. Muito obrigada. Eu vou apenas insistir em algumas questões que coloquei inicialmente. Uma delas tem a ver com a disponibilidade de terrenos urbanizáveis, se ela existe ou se não existe. A segunda está relacionada com o preço dos solos e o preço da habitação e a concretização da habitação, porque todos nós sabemos que tem havido construção, não é? Os municípios sabem que tem havido construção, é falsa a ideia de que não existe a construção, basta andar pela área metropolitana de Lisboa para perceber que há construção. Não diga que não, estou-lhe a dizer que há construção, é porque há construção. O problema é que a construção que está a existir ou não tem tipologia adequada à procura, ou não tem preços adequados à procura. E, portanto, nada garante que, da construção que resulta desta alteração da lei dos solos, venham T3 ou T2, que são tipologias familiares, em vez de estúdios, T0s ou T1s, que são muito mais rentáveis em termos de venda ao público e em termos de negócio imobiliário, digamos assim. Portanto, eu insisto na questão do preço, porque há a percepção, e não é nossa, é de especialistas que têm falado, de que a fórmula que foi encontrada não só cria dúvidas, como não significa necessariamente habitação a preços moderados em relação àquilo que são os objetivos da classe média, e, portanto, o que eu queria perceber é se há ou não há municípios em que esta equação pressiona os preços para cima e não para baixo. E, por último, queria perguntar relativamente à execução do PRR. Tem sido afirmado que esta alteração é essencial para a execução do PRR, mas o PRR, no fundamental, já tem as candidaturas, já devem estar feitas e mais que feitas, e, portanto, não entendo como é que, de acordo com os prazos do PRR, esta alteração viria a tempo de influenciar a execução do PRR, da mesma forma que o PRR se aplica a terrenos públicos, coisa que já era permitida pela lei e, portanto, se pudessem esclarecer este argumento, eu gostaria de perceber melhor. Obrigado, Sra. Deputada. Vou dar a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Alfredo Maia. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, cumprimento os nossos convidados da Associação Nacional de Municípios. Começo por pedir desculpa pela chegada tardia e já agora pela saída antecipada, uma vez que estou numa outra comissão também igualmente importante e são contingências próprias de um grupo parlamentar reduzido, mas enfim, gostaria de mas prometo ver e ouvir a gravação desta sessão. Eu gostava de começar por salientar e fazer uma declaração de princípio, que é, aliás, redundante, tendo em conta a prática do Partido Comunista Português no que diz respeito ao poder local democrático. É de profundíssimo respeito pelo poder local democrático, pelos órgãos legítimos que representam as populações e que gerem o território, incluindo em matérias como aquela que nos trazem aqui à discussão. E, em dizendo isto, gostava de salientar que repudio a ideia de que a iniciativa, quer a iniciativa de promover a apreciação parlamentar do decreto-lei aqui em questão, quer a iniciativa do PCP de revogação da alteração que foi feita já agora pela calada das férias de Natal e sem qualquer discussão no Parlamento, repudio que essas iniciativas tenham subjacente qualquer ideia ou que sequer procurem lançar um label de suspeição sobre os autarcas e os seus órgãos, etc. Que é uma ideia que tem sido propalada, nomeadamente pelo Sr. Ministro da Coesão Territorial. É uma ideia que nós repudiamos de forma veemente. Ora, o que é que está aqui em causa? Desde logo uma violação clara, do nosso ponto de vista, da própria Lei de Bases da Habitação, e até tendo em conta os compromissos identificados e assumidos em sede das cartas municipais de habitação. Por outro lado, recordar que se há necessidade de rever aspectos, independentemente de uma discussão de fundo que se possa fazer sobre o atual regime, mas convém recordar que os municípios têm competências fundamentais, desde logo em sede da aprovação e revisão dos planos diretores municipais, dos planos de pormenor e um outro conjunto de instrumentos de gestão do território. Ora, o que é que nós identificamos claramente como riscos resultantes diretamente deste diploma? Desde logo, o agravamento do risco de aumento da artificialização do solo, que é de facto galopante. Nós estamos a falar de uma taxa de artificialização à razão de 7,2 hectares por dia, e estou a ater-me apenas aos dados até 2013. Portanto, por outro lado, gostaria que nos dessem o vosso testemunho acerca da suposta necessidade de mais solos para a construção, isto é, sacrificando solo agrícola, mesmo aquele que aparentemente não é apto para a agricultura, dizia que necessidade real e objetiva é que há de sacrificar solo agrícola, isto é, algum município se queixou de falta de solo urbano ou urbanizável no perímetro urbano, algum município se queixou de forma significativa da falta até de terrenos expectantes, que os há e muitos em praticamente todos os municípios, aliás, terrenos esses deixados aos entulhos, lixos e até espécies invasoras. Como é que a Associação Nacional de Municípios explica a existência de mais de 700 mil fogos devolutos? Porquê é que não estão ocupados? Caso para perguntar, nós temos mais um problema de falta de dinheiro para comprar ou para alugar habitações? Ou temos um problema, como me parece quererem demonstrar, de falta de casas físicas? E se há ou não um problema de fundo que continua por resolver em muitos sítios, que é, vou mesmo terminar, que é a reabilitação do casco histórico, em muitos casos, e das zonas periféricas industriais e de zonas de habitação degradada em declínio. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do LIVRE. Sr. Deputada Filipa Pinto, tem a palavra até 2 minutos, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores representantes da Associação Nacional de Municípios. Começo por agradecer a vossa vinda à Assembleia da República para nos ajudar
a discutir este assunto que tanta tinta tem feito correr e aqui o livro também não é alheio. A verdade é que enfrentamos atualmente uma grave crise habitacional que tenderá a agravar-se em 2025 e com valores cada vez mais altos e acesso desigual à habitação. Isto é um facto e que todos concordamos. E isto pressiona de forma bastante injusta as famílias. No entanto, se reconhecermos esta crise e a necessidade de a resolver, reconhecemos igualmente que a solução não passa unicamente por expandir áreas urbanas e construir mais, mas por estratégias mais ponderadas e consequentes. A alteração à Lei dos Solos, para a qual o LIVRE pediu apreciação parlamentar juntamente com outros partidos, é criticada transversalmente por especialistas na área que a consideram um retrocesso ambiental e urbano. Além disso, os dados do INE revelam que Portugal tem cerca de 155 mil alojamentos vagos. Não nos enganemos, as propostas para resolver a crise profunda da habitação em que nos encontramos incluem a reabilitação do edificado urbano, a disponibilização da habitação pública e o combate à especulação imobiliária. A alteração que hoje discutimos é problemática, uma vez que tem muito potencial para comprometer não só o ordenamento do território, como o acesso das pessoas à habitação digna e acessível, assim como coloca em risco objetivos de conservação ambiental. Por isso, as questões que colocamos à Associação Nacional de Municípios são algumas que já foram colocadas pelos outros grupos parlamentares, e eu acrescentaria quais são as vossas principais preocupações relativamente a esta alteração à Lei dos Solos. Como autarcas, como é que veem esta alteração? O que vos tem sido transmitido pelos municípios? Notam diferenças nas preocupações dos municípios, que também já foi aqui perguntado, onde há mais pressão urbanística e a crise no acesso à habitação é maior relativamente àqueles onde há menos? Foi noticiado que o Governo incluía inicialmente o arrendamento acessível como um dos requisitos para a conservação dos solos rústicos, contudo, a lei não especifica esta vertente. A lei apresenta nova designação como habitação de valor moderado e indexa o valor, também já foi aqui referido, do metro quadrado de venda à mediana nacional ou à mediana dos preços de venda em cada concelho. Qual é a vossa opinião sobre esta retirada do arrendamento acessível e como analisa as possibilidades mais abrangentes contempladas na legislação, nomeadamente com o recurso à tal mediana nacional? Sabemos também que poderá haver uma grande percentagem de solos urbanos onde não existe qualquer construção, e vocês também já referiram esse aspecto. Esse levantamento do número ou do valor de solos que está disponível, está a ser feito esse levantamento? Pergunto se sim, e se não faria sentido saber onde se pode construir e ainda não o foi, antes de reconverter solos rústicos em urbanos. E para já é só. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Não estando presente o Grupo Parlamentar do CDS-PP nem o Grupo Parlamentar do PAN, vou dar a palavra à Associação Nacional de Municípios, não sem antes alertar que para a segunda ronda apenas tenho 4 inscritos e que após a intervenção da Associação Nacional de Municípios não serão aceitas mais inscrições para a segunda ronda, por isso os senhores e os seus deputados que pretendam fazer a inscrição devem fazer chegar essa informação à mesa. Assim sendo, tem a palavra o Sr. Vice-Presidente da Associação Nacional de Municípios. Tem a palavra o Sr. Presidente. Muito obrigado a todos. E começando pelo princípio, a intervenção do Sr. Deputado do Partido Socialista, nós estamos ao vosso dispor para todos os debates sobre esta matéria. É evidente, o Governo tem a iniciativa que bem entende, a Assembleia também, e nós estamos ao dispor para todos. Agora, obviamente, cada um trata da sua capacidade de iniciativa, a Associação tem o maior interesse e o maior gosto. As questões a este nível são muito complexas, temos trabalhado imenso com os governos, enfim, na gestão desta vivência, já o governo anterior e o governo atual, com reuniões muito longas, com muitas horas, com muitas propostas e, portanto, absolutamente ao dispor. E, especialmente, reuniões sem limitação de tempo, como aquelas que temos tido com o governo atual e tivemos com o governo anterior, porque estas coisas do limite do tempo, para nós aprofundarmos estas matérias, são um constrangimento substantivo que enfim, cumprimos as formalidades, têm que ser cumpridas, mas, enfim, para aprofundarmos o conhecimento das perspectivas e arranjarmos soluções, ou darmos contributos
para melhorar as soluções da gestão desta matéria, obviamente fica sempre aí uma limitação. Portanto, claramente a nossa absoluta disponibilidade nos formatos que bem entenderem para tratarmos esta matéria. A questão de integrarmos a habitação, custos controlados e o arrendamento é uma questão que a ANP coloca e que deve estar em cima da mesa. Embora há uma questão de limites, realmente na referência àquilo que o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal referenciou, que eu já lerei. Portanto, nós entendemos que este decreto-lei, este instrumento novo, pode e deve usar também a habitação a custos controlados, porque ela é seguramente um instrumento muito útil. Depois temos uma questão com os limites, que é hoje as empresas que estão no mercado a construir, quem é que está interessado em habitação a custos controlados, mas eu já lá vou. Segunda questão, daquelas que, enfim, entendi, escolhi como mais pertinentes para vos acompanhar e responder às questões o mais que seja possível, é esta questão que, obviamente, a ANP dá muita importância e mais do que importância, saudamos, e que foi muito enfatizada por Sr. Deputada do PSD, que é esta autonomia maior que nos é dada por este decreto-lei para decidir. Senhores deputados, não tenham ilusões. Em Portugal, quem melhor conhece o território para gerir o território são os municípios portugueses, ponto final, parágrafo. 2. O Código Legal está cheio de absurdos. Nós precisamos de ir à plataforma do Rejoé, perguntar à APA se o projeto que entrou na Câmara e que está a 10 metros da implantação da casa, a 10 metros da linha d'água, nós que somos obrigados a ir à plataforma, a pagar uma taxinha à APA, nós precisamos de perder este tempo só para a APA nos dizer que sim, senhora, que está a 10 metros, ou se tiver a 7 para mandar a Câmara corrigir que era o proponente propôs a 7 e tem que ser a 10. E estou só a dar um exemplo, podemos ficar aqui um dia inteiro de exemplos ridículos. Nós somos um poder autónomo, na esmagadora maioria das matérias da nossa gestão somos de facto um poder autónomo, o país ainda não conseguiu descontaminar uma tutela em 1000 coisas sobre os municípios portugueses nestas matérias, e é aí que está um dos problemas, porque foi essa tutela excessiva que fez com que o país hoje seja um exemplo fantástico de ordenamento do território. É a perda de tempo monumental que temos em burocracia absurda que nos melhora a performance de sermos rápidos a ajudar o país a resolver o problema que tem nesta matéria. A resposta a estas questões é óbvia, seguramente, para todos nós. Portanto, saudamos. Risco de corrupção, sempre a mesma matéria. Nós temos sempre um cuidado, e nós, gestores públicos, devemos ter sempre um cuidado entre aquilo que é a estrutura formal que enquadra a gestão e aquilo que é a qualidade da gestão. Se eu quiser ser corrupto, eu sou, é uma opção da minha vida. Se eu não quiser ser, eu não sou. Esqueçam esta coisa que o legislador em Portugal tem a mania, de que pela lei se combate a corrupção. Esqueçam que isso é uma pura ilusão. A corrupção combate-se com inspeções que tenham inspectores, que trabalham regularmente, com o Ministério Público diligente, com processos judiciais rápidos. É aqui que se combate a corrupção, porque hoje quem quer ser corrupto é à vontadinha, quem não quer ser não é. Não é por esta lei que se é mais corrupto ou menos corrupto. E a outra questão de corrupção é uma coisa dos eleitos. Nós, democratas, e todos nós presentes nesta sala somos eleitos, temos que repudiar, porque muitas vezes são os sargentos da administração que alimentam tudo isso, e é aí sim que está a corrupção. E, portanto, esta coisa que somos eleitos, somos os primeiros suspeitos neste processo, nós liminarmente recusamos. E se algum autarca é indiciado, pois com certeza, os indícios que sejam verificados, se é culpado, que seja, obviamente, justamente julgado e, obviamente, se for o caso, condenado. Não vamos aqui sempre com esta infabulação que a pátria tem, que pela lei vamos resolver o problema da corrupção, porque nunca o vamos conseguir. A outra questão, muito colocada pelo Sr. Deputado do Chega, tem a ver com esta e obviamente a ANP não comenta as decisões do Sr. Presidente da República, o que mais faltava. Nós vamos procurar usar o instrumento na medida em que cada município o entenda relevante para usar. Não há nenhuma obrigação de o usar,
Já sabemos de várias câmaras que estão a começar a estudar, obviamente com as suas equipas técnicas, usamos, não usamos, está ali um pequeno plano de pormenor, que é um calvário para o terminar. Será que este instrumento não nos pode ajudar a não ir para o calvário, ter o mesmo resultado urbano usando este instrumento? Mesmo a questão dos preços, e vários de vocês falaram nisso, e bem, a nós também nos preocupa, e está no parecer. Estamos todos bem, isto aplica-se bem a todos os municípios, não há distorções no municipal ou no município. Bem, os dados, e colocamos aí o exemplo, é que já detectámos algumas distorções que merecem, exigem, que essa matéria possa ser revisitada, sendo útil, obviamente, o limite, o limite máximo. Por exemplo, e o Sr. Deputado do Partido Socialista sabe bem isso, nós lutámos há muito tempo para que os preços de venda da habitação a custos controlados sejam atualizados, porque eles são baixos demais. E quando um investidor privado faz contas para fazer um investimento em habitação a custos controlados, e entra na questão do Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, ouçam lá, se vocês fossem construtores civis, e eu construir edifícios para ganhar 60% ou 70%, ou para ganhar 10%, 12% ou 15%, que é o máximo que se pode ganhar em habitação a custos controlados? Ninguém responde, porque todos nós sabemos a resposta, se forem bons gestores. Depois nós muitas vezes, como é que se mobilizam essas empresas? É pelo apelo à responsabilidade social, que elas também têm, mas elas não podem seguir só pela responsabilidade social, porque senão, obviamente, a sua viabilidade vai ser seguramente curta. E este problema que nós temos, e é uma questão que também é bom enfatizarmos, nós temos este problema, o país não é todo, mas enfim, boa parte do país, e é o país onde as pessoas querem viver e há essa pressão da procura, e isto é um motivo, é um problema, mas tem origem numa realidade boa. É que cada vez mais há seres humanos que querem viver nos nossos territórios. Há investidores que querem investir nos nossos territórios. Há uma pressão de procura que, obviamente, nas leis de mercado, e somos um mercado livre, provocam aumentos dos preços e, obviamente, depois nós queremos regular isso, e uma das estratégias que entendemos por bem nessa regulação é aumentar a quantidade da oferta, e por aqui está esta perspectiva. Mas não tenhamos ilusões que o limite não está aqui. Hoje, aquilo que nós constatamos, e que mesmo municípios, e nós não misturamos, Sr. Deputado, esta matéria com o PRR, não misturamos, mas mesmo municípios que têm habitação em PRR, já lançaram concursos que ficaram desertos. Há aqui o limite, que é o limite da capacidade de fazer projeto e o limite da capacidade de construir. Há territórios no país em que uma família, enfim, de rendimentos, aquilo que se chama normalmente uma família da classe média, embora isto da classe média hoje é muito difícil de caracterizar em termos económicos, mas hoje que faz o seu projeto, a sua moradia, quer fazer a sua moradia, tempo de espera para o empreiteiro com o qual negociou a construção, nunca menos de 1 ano e meio, 2 anos. Porquê? Porque o mercado está ocupado. E, obviamente, nós precisamos de aumentar a capacidade de fazer, de projetar e de construir. E temos aí um limite muito complicado, que, obviamente, também não tem nenhuma varinha de condão, nenhuma receita para resolver, mas que também temos apelado ao governo, aos governos, para tomarem medidas que estimulem mais gente a trabalhar na construção civil, mais jovens a irem para engenheiros civis, engenheiros eletrotécnicos. Nós temos problemas a este nível, de escassez, a este nível. Nós estamos com problemas de segurar esta tipologia de técnicos nas nossas câmaras municipais, porque o tal mercado privado, como está bom, sobem os ordenados e os nossos não sobem, a nossa tabela salarial está cada vez mais fora do jogo, do mercado, do trabalho, e as pessoas, obviamente, procuram boas soluções para as suas carreiras e vão-se embora, porque o mercado está bom e aquilo se perspectiva é que ele vá continuar bom. Portanto, este é um limite, sim, que nos preocupa bastante. Ninguém tem receitas, precisamos de mais mão de obra, estimular as empresas a contratarem mais, enfim, estimularmos, enfim, vimos todos os estudos publicados que há 206 mil jovens portugueses entre os 16 anos e os 34 que nem trabalham, nem estudam. Quem sabe se podemos ter aqui um trabalho para pegar numa boa parte desses nossos jovens que nem trabalham, nem estudam e virem para a construção civil ou para projeto, enfim, e deixarmos aquela nota da tradição de queremos
sancionar um filho nosso que se porta mal, mandamos-los para as obras no verão em vez de ir passar férias. Portanto, procuramos também, em termos sociais, melhorar a nossa prestação como sociedade, como comunidade a este nível. Uma questão que é muito importante aqui é o feedback no terreno. Nós obviamente, e a ANP não tem ainda, não é possível, passou muito pouco tempo, e os autarcas portugueses também comemoram o Natal, a passagem do ano, os Reis, como é evidente, somos cidadãos como os outros, e portanto não há uma noção ainda tirada de, em termos de globais do território, como é que cada Câmara está a ver, está a trabalhar. Portanto, nós conversamos, obviamente, nas reuniões com os 17 municípios que participam na mesa do Conselho Diretivo, sabemos que alguns colegas já começaram a pôr as suas equipas técnicas a estudar, a ver isto aplica, não aplica, vale a pena aproveitar, não vale, e portanto é muito seguramente nesta fase. Temos um diploma, no que respeita à ANP, ele foi apresentado, demos o parecer, pronto, a ANP também é sempre muito diligente a dar pareceres, tem uma equipa técnica capaz e competente, não é muito grande, é pequenina até, mas enfim, respondemos, é a nossa tradição, responder mais rapidamente às solicitações de parecer que venham, seja do Governo, seja da Assembleia da República e às vezes com outras origens. A senhora deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, vai à questão das tipologias e é muito interessante, porque é este mundo novo em que nós, os autarcas mais velhos, às vezes temos dificuldade em situar-nos. É um mercado que quer T0s e T1s? São as empresas que querem T0s e T1s porque em unidade de área de construção ganham mais por metro quadrado? A verdade é que não são. E eu gosto muito de dar exemplos, nós gostamos muito de dar exemplos práticos, numa urbanização de 320 fogos de habitação a custos contornados, sem PRR, sem nada, investimento privado puro, em que 30% das tipologias eram T3, fechado o período de venda, estou a falar de um caso concreto, estavam vendidos 2 ou 3 T3 e todos os T1s e T2, essa urbanização não tem T0s, estava tudo vendido numa semana. O que é que a empresa faz? As pessoas hoje não querem tipologias altas. Nós hoje, muitas câmaras estão a criar regulamentos, não é só por isso. Eu dou-lhe exemplo de famílias socioeconomicamente bem, que não querem viver num T3 ou num T4, querem viver num T2 ou num T1. E, portanto, quando nós vamos à tipologia, a habitação dos contornados... Sr. Deputados, eu peço desculpa, Sr. Presidente, peço algum silêncio na sala para ouvirmos, por favor, a intervenção do Sr. Vice-Presidente da ANP. E quando nós vamos às situações práticas, o que é que nós fazemos quando numa urbanização de 320 fogos está um ano à venda, há 70 fogos que ninguém os quer comprar? O que é que se faz? Não, há imensas pessoas que querem mais T2 e mais T1s. O que é que faz o empreiteiro? O que é que ele faz? É que se ele não vender aqueles 70, ele nem os 10% vai ganhar. É que, vai perder dinheiro. Vai ter prejuízo. E depois vamos mobilizar menos empresas para a habitação com custos controlados. O que é que ele faz? Propõe à Câmara alteração de tipologias para poder... E alteradas as tipologias, devo dizer, este caso concreto, que alteradas as tipologias, em 2 semanas, os T2 e os T1s que derivaram da alteração, e essa Câmara só autorizou a mudar 50 dos 70, lá continuam 20 por vender, estavam vendidos em 2 semanas. Portanto, há aqui dinâmicas múltiplas daquilo que é a vontade das pessoas com aquilo que é o mercado, aquilo que o mercado faz, e sabemos que há sempre aqui uma relação de dupla influência. Querem garantir algum silêncio durante o debate ou interrompemos os trabalhos e assim acalmamos e depois, quando voltamos para ouvirmos a entidade que convidámos para prestar esclarecimentos dentro da Assembleia da República. Se preferirem suspender os trabalhos, é para todos os deputados. Se quiserem suspender os trabalhos, suspendemos durante 5 minutos, tomamos um cafezinho e voltamos. Peço ao Grupo Parlamentar do Chega, do PS, do PSD e a todos os que estão a intervir paralelamente que me resguardem nas intervenções para quando estiverem inscritos, e recordo que estamos a pouco tempo de terminar a intervenção do Sr. Vice-Presidente da ANP e que, findo a sua intervenção, não aceitarei mais inscrições para a segunda ronda. Obrigado. Muito obrigado e voltando à disponibilidade para todos os debates que vocês quiserem, sem limitação de tempo, estamos ao dispor, é só marcar.
O Sr. Deputado do PCP dá nota que, obviamente, nós entendemos que o diploma vale a pena ser aproveitado e aqueles que entenderem que têm a oportunidade de o usar como instrumento positivo, usá-lo-ão. Aqueles que entenderem que ele não serve para nada, não o usarão, porque não há nenhuma obrigação de nós usarmos o diploma que aqui está em causa. E há uma nota que, aliás, falámos muito com a Sra. Secretária de Estado da Habitação e depois a Sra. Ministra da Habitação do Governo anterior, que é, por exemplo, uma das ideias para estimular mais terrenos a irem para o mercado. Porque há aqui a questão do preço. Todos nós precisamos baixar os preços. Uma das ideias que demos é, vocês sabem que há muitos terrenos que são formalmente rústicos, muitos, e que pagam IMI rústico e que estão em espaço urbano nos PDMs. E uma das propostas que fizemos, e que depois nós vamos ver à matriz, e estão lá por 3 euros metro quadrado. E vamos ver à imobiliária ao lado, e estão lá por 200 euros metro quadrado. Mas pagam IMI rústico. E o que nós entendemos é que este tipo de terreno, que é rústico porque nunca houve um ato formal que lhe emitisse uma licença, portanto, ele continua rústico, nós entendíamos que, se está em espaço urbano, deve pagar IMI urbano, e isso cria uma pressão positiva para o proprietário o colocar no mercado. E aqui vamos também à questão dos 700 mil fogos devolutos. As pessoas são livres. E, aliás, tantas discussões houve no passado sobre querer-se ou não se querer obrigar as pessoas a entregar as suas casas ao Estado, e cada um faz com a posse daquilo que é seu, aquilo que bem entende, e continua a existir seguramente a esmagadora maioria dos cidadãos, e é aquilo que vamos ouvindo dos nossos colegas presidentes de Câmara, que não querem. Eu tenho a minha casa, é da minha casa, ou depois há os problemas das partilhas, há 1000 questões que justificam que as pessoas têm a sua casa e fazem dela aquilo que muito bem entendem, e, portanto, nós não temos poder para chegar lá e dizer não, a gente compra a casa por um X e vamos lá pô-la em arrendamento acessível, ou seja lá no que for. Portanto, o exercício é, de facto, um exercício que nós entendemos, repito, como contributivo para ajudar a resolver este problema. Ele não resolve de per si coisíssima nenhuma. Temos no nosso parecer propostas concretas para que o diploma possa ser melhorado, e muitas vezes esta questão da contiguidade e da consolidação muitas vezes cria-nos problemas dramáticos, que é depois a interpretação da lei. E depois vocês fazem as leis, mas não as interpretam. E depois é um 31. O que é consolidar? O que é contiguidade? Contiguidade é que a parede do novo área urbana tem que tocar numa parede de uma que já existe. Uma estrada serve para elemento de contiguidade, se de um lado é urbano e do outro é terreno, e nós queremos que este terreno, que não tem valor ambiental nenhum, passe a ser urbano. A estrada funciona como elemento de contiguidade ou barreira à contiguidade. E às vezes, e pedimos sempre essa atenção aos legisladores, cuidado, porque depois a problemática na interpretação das leis é brutal, e quantas vezes o erro do autarca A, do técnico B, não é exatamente o erro premeditado, eu quero errar, é que a liberdade interpretativa é de tal ordem grande que leva uns a tomarem a decisão A e outros a interpretarem e a tomarem a decisão B por essa dificuldade nessa interpretação. E, portanto, é neste quadro global que nós entendemos que o país tem que aproveitar esta fase positiva de crescimento nesta matéria, mas que deve tomar mais medidas do que esta, para que nós possamos ter na totalidade das medidas performances que vão sendo positivas, sabendo que, se o país continuar a ser bom e interessante, vai continuar a haver mais gente que quer viver nos nossos territórios, e, obviamente, tudo seria bem pior, não estaríamos aqui, se a crise fosse ao contrário, termos casas e casas e casas para vender, temos empresas a falir, ninguém quer viver nos nossos territórios. É uma origem boa que provoca este problema, e este é um contributo positivo que entendemos que a própria Assembleia, no seu poder, o pode melhorar, como é evidente, e nas interações com o Governo, e a ANP está ao dispor para ser parte desse processo, nos termos daquilo que escrevemos no nosso parecer e, obviamente, nos termos das interações que possamos conseguir, seja com a Assembleia da República, seja com o Governo do país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Vamos então entrar na segunda ronda, fazer apenas um ponto de situação. Tenho inscritos pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista a Sra. Deputada Marina Gonçalves, pelo Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Margarida Saavedra, o Sr. Deputado Gonçalo Lage, o Sr. Deputado Luís Newton. Tenho pelo Grupo Parlamentar do Chega o Sr. Deputado Luís Fernandes e o Sr. Deputado Carlos Barbosa, e pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda a Sra. Deputada Joana Mortágua. Não existem mais inscrições. Assim sendo, são 2 minutos, até 2 minutos a cada um dos senhores e dos seus deputados, e a resposta da entidade será dada no conjunto e pelo número de minutos que foram gastos pelos senhores e seus deputados. Iniciamos então esta segunda ronda, dando a palavra à senhora deputada Marina Gonçalves, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra, senhora deputada, até 2 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu ia tentar ser sintética, porque com 2 minutos a tendência é depois ultrapassarmos o tempo, mas deixava algumas questões, agradecendo desde já os esclarecimentos que deram e, mais uma vez, reforçando que estamos mesmo numa postura muito construtiva, tendo em conta a preocupação dos municípios que conhecemos, que não é de hoje, e, portanto, para trabalharmos os instrumentos como eles devem ser utilizados, deixava-lhe aqui alguma pergunta. Primeiro, relativamente à questão que me respondeu a mim também e a outros deputados, relativamente ao preço e ao novo conceito de preço moderado, e à questão que levantou da rentabilidade do privado. Este modelo que está aqui previsto e que nós não colocamos em causa prevê 30% de habitação ou de uso destes projetos, nomeadamente para a habitação, que não tem nenhuma limitação de preço. Havendo já esta dimensão e havendo já um conceito de habitação a custos controlados previsto na portaria e, portanto, aumentando por esta via a rentabilidade, e esperamos nós, com o aumento dos solos, que faça também baixar o preço do solo, pergunto se isto não seria mais moderado do que estarmos a avançar para um novo conceito que não conhecemos e que não sabemos se não vai, obviamente, se não vai ter este efeito de aumento de preços, e é esta a tendência que temos na avaliação que fazemos. Uma segunda questão que lhe colocava tem a ver com uma das seções que estão previstas no diploma, que são os terrenos da RAN da classe A e B. Nós não temos conhecimento do que é que isto significa do ponto de vista territorial e perguntava se a ANMP tem acesso a que áreas é que estamos a falar, de que dimensão é que estamos a falar, de que áreas estamos a falar. E se nós tivermos, se não era importante para este debate, também podemos ter acesso a esses dados para percebermos o que é que se enquadra nestas duas classes. Deixava também uma terceira pergunta relativamente ao procedimento, e é uma questão que vocês colocam no vosso parecer. Nós somos, obviamente, favoráveis a este debate sobre esta compatibilização da simplificação com a transparência. É importante que ela exista. O regime simplificado já existia no passado, há aqui também uma dimensão de alargamento deste regime, mas há aqui uma introdução de uma figura que é outra entidade contratada para lá dos serviços municipais para podermos aferir tecnicamente desta possibilidade de mudança de solo rústico para solo urbano. E a própria ANMP levanta preocupações que nós partilhamos. Que entidade é esta? Se não era melhor ter aqui, se calhar, um critério mais rigoroso de quem é que pode fazer esta avaliação técnica? Eu perguntava à ANMP, que levanta esta dúvida, que sugestão é que tem para esta matéria, tendo em conta que partilhamos da preocupação, que solução é que poderíamos ter para esta situação? E ficava por aqui, porque já ultrapassei os 2 minutos com a boa vontade do Sr. Presidente. Tendo um critério rigoroso, teria interrompido há 20 segundos atrás, mas está resolvido. Dou a palavra agora à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Margarida Saavedra. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores autarcas, os colegas deputados. Há uma coisa que se costuma falar muito e que se esquece habitualmente quando se trata do conceito de habitação, que é o fator tempo. O tempo é fundamental, porque neste momento nós temos 120 mil casas para construir e, de acordo com o que todos nós sabemos que fomos autarcas, eu pergunto como é que isso é possível num PDM que demora habitualmente 6 anos, mais o tempo que obviamente implica fazer projetos de pormenor e planos de unidades de planeamento, que são outros 3 ou 4 anos, mais, apesar do simplex, de 1 ano e meio que demora a licença para ser feita. Isto significam, na melhor das hipóteses, 10 anos de lapsos para fazer isso. Em 10 anos, como disse o Sr. Presidente, e muito bem, a situação da população que existia à altura em que o PDM foi feito não tem nada a ver com a população que existe na altura em que a casa está a ser vendida. Muda a população, mudam as pessoas e não é só essa a questão. Mudam também o conceito que toda a gente fala dos preços moderados e dos custos controlados. Em que altura é que se planeia custos controlados? Eu conheço imensa gente
que queria construir casas a custos controlados e que demorou 4, 5 anos a ter a licença. Ora, 4 e 5 anos a ter as licenças rebenta com qualquer custo moderado que qualquer pessoa possa ter. Nós temos que saber uma coisa muito importante. Todos estes conceitos, em termos de habitação, significam tempo. E há uma grande mais-valia nesta legislação, é que ela foi feita pela necessidade de agilizar procedimentos, porque enquanto eles não forem agilizados, não há boa vontade nem planos que resistam a 10 anos entre a altura em que se pensa e a altura em que se faz. Já agora, abuso só mais uma coisa muito rapidamente. Fala-se muito em casas devolutas. Destas 700 mil casas devolutas, é muito simples, Sr. Presidente, como sabe, e eu faço um exercício, por exemplo, em Lisboa. Nem todas são para as pessoas que a querem fechadas. Há casas devolutas por partilhas, há casas devolutas para demolição, que têm que ser totalmente devolutas, porque senão as pessoas não podem sair. Há casas devolutas expectantes de um plano de pormenor que está ou não está a ser aprovado. Há casas devolutas, quando se fala em reabilitação, as pessoas esquecem-se muitas vezes do cansaço de material. Há zonas no casco histórico e habitações com mais de 50 anos cuja demolição impera, porque não justifica a sua reabilitação. E eu gostava que me comentasse basicamente esta questão do tempo e a mais-valia deste diploma e a questão, de facto, das 700 mil casas devolutas, que é um conceito muito largo, mas que, de facto, não é genérico, nem é universal. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, eu peço alguma contenção no tempo e respeito pelos 2 minutos. Tem a palavra o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega, Luís Paulo Fernandes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhoras e seus deputados, cumprimento também o Sr. Vice-Presidente da Associação Nacional de Municípios e os senhores autarcas que o acompanham e também representantes da Associação. Sr. Vice-Presidente, informou-nos hoje que, efetivamente, o Governo acolheu alguns contributos, algumas propostas e que estão satisfeitos por esse motivo. O que eu pretendo saber, o que nós pretendemos saber, o Chega, pretendemos saber, efetivamente, quais são as propostas que não foram acolhidas e, dentro delas, as mais importantes. Se tiver oportunidade, se não, gostava que nos informassem, se não tiver oportunidade, quais são as mais importantes que não foram as acolhidas. Dizer o seguinte também, o que nos preocupa e que deve preocupar também a Associação Nacional de Municípios e que preocupa os portugueses é, efetivamente, nós não estamos contra a lei dos solos, nós estamos preocupados... Sr. Presidente, posso continuar? Vamos respeitar e ouvir o Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes. Raciocínio. Obrigado. Eu sou aqui um bocadinho... O que nos preocupa, efetivamente, é a supervisão, é o princípio de igualdade de oportunidades do português do Minho ao português do Algarve. Porque, efetivamente, nas mãos dos municípios, há municípios com maiorias absolutas nas assembleias e o PS e o PSD, como têm a maioria dos autarcas, em ano de eleições autárquicas, os portugueses estão todos a comentar, porque, efetivamente, tudo acontece, é que nós gostamos de escutar, depois se interrompem-nos. Nós gostávamos de... Continua, Sr. Deputado, continua. Mas pronto, queria continuar mesmo. É que assim nem sequer depois dizem que nós é que falamos em corrupção. Atenção, quem está a falar em corrupção é o Sr. Ministro. O Sr. Ministro é que nos últimos dias tem falado em corrupção. O Chega está preocupado é com a burocracia. O Chega não está preocupado com a corrupção. O Chega está preocupado é com a burocracia e com a supervisão do processo e da lei. E está preocupado com o que não foi acolhido da parte da Associação Nacional de Municípios. Portanto, nós também sentimos o pulsar dos portugueses e os portugueses estão preocupados. Em ano de eleições temos 1/3 dos autarcas que já não se podem recandidatar e há portugueses que já estão a ser contatados. O que é que eles precisam, afinal, que vão lá resolver isto? Portanto, esta é a nossa preocupação, que haja princípio de igualdade e igualdade de oportunidades, também a escutar os seus deputados do Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, assim o plenário da Comissão permita, a Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Joana Mortágua. Peço então a oportunidade de ouvir a Sra. Deputada. Eu não vou poder ficar até o fim da audição, mas queria registar preocupações que constam do parecer e que eu acho que têm que nos acompanhar até o final das audições, embora aqui não tenham sido comentados
pelo Dr. Ribal Esteves, mas se eles constam do parecer é porque, naturalmente, representam a Associação Nacional de Municípios. Caso contrário, haveria aqui uma demarcação do parecer que não existiu, embora tenham necessidade de outras prioridades. Uma delas tem a ver com a flexibilização dos pressupostos da reclassificação do solo, que aproveitará todos os processos e não meramente os que se destinam para a habitação. E, acessoriamente, é mencionado o facto de, ao se excluir a obrigatoriedade de demonstração de sustentabilidade económica e financeira da transformação do solo e da indisponibilidade do solo urbano e da demonstração do impacto da carga urbanística proposta, é levantado que estas isenções, digamos assim, tornam discricionárias a decisão de fundamentação de interesse público relevante. Ou seja, se eu estou a interpretar bem, que podem ou não ser classificadas, podem ou não corresponder a interesse público relevante as operações de reclassificação do solo que sejam feitas ao abrigo desta nova lei, porque ela é, como é dito aqui, discricionária. Há outra questão que tem a ver com os preços, uma preocupação que é aqui levantada, ela não é acompanhada aqui na intervenção, mas daremos nota dela mais à frente noutras audições. E depois há, obviamente, questões que são relacionadas, por exemplo, com a definição da RAN e da REN, quando, nos documentos que nos enviaram, nos mostram preocupação com passar a ser possível reclassificar para solo urbano as áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos e as áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo e as áreas de instabilidade de vertentes. Ou seja, há aqui um conjunto de preocupações, eu aqui só mencionei alguns, mas são muitos que vêm neste parecer e que eu julgo que nos devem acompanhar no resto das audições. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou dar a palavra agora ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PSD, Gonçalo Lasso. Tem a palavra, Sr. Deputado, até 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a todas as senhoras e senhores deputados, os nossos ilustres autárquicas aqui hoje representados pelo Dr. Ribal Esteves. Há aqui um conjunto de argumentos que é importante nós, efetivamente, nós conseguirmos desmontá-los e conseguirmos demonstrar que a necessidade que nós temos hoje é uma necessidade premente de oferta e é uma necessidade integrada que vai, obviamente, obrigar a um conjunto mais vasto de outras medidas que já estão apresentadas também no programa que o Governo apresentou. Mas, desde logo, há aqui argumentos que eu não posso deixar passar sem me querer referir a eles. Quer dizer, quando nós falamos que vai incentivar a especulação, Sr. Presidente, é completamente ao contrário. Repara, o que tem motivado a especulação são processos difíceis, são processos morosos, são processos altamente burocráticos que levam a que haja um aumento de especulação, porque aí sim é que nós verificamos que esses casos começam e continuam a acontecer e nós temos que, evidentemente, remar contra a maré no que diz respeito a esta questão. Quando nós falamos numa questão que diz que vai aumentar os preços, é um argumento que para mim não tem qualquer aderência à realidade. Se nós estamos a colocar mais oferta no mercado, se estamos a limitar ainda por cima os preços a que essa oferta pode ser praticada, como é que é possível ainda hoje nós continuarmos a dizer que vai levar a um aumento de preços? Ajude-me, Sr. Presidente, a explicar esta questão, porque para nós é completamente impossível que se verifique. Mas ainda há uma outra questão que me parece mais interessante. É que nós ainda recentemente, eu tive a oportunidade de dizer no plenário, houve intervenções de bancadas, nomeadamente à esquerda, neste hemiciclo, que vieram dizer que isto era um convite à corrupção. Como é que pode ser um convite à corrupção, Sr. Presidente, e ajude-me neste caso? Estes terrenos vão ser dos poucos terrenos a nível nacional que vão estar todos identificados um a um. Todos nós vamos saber e temos a possibilidade de saber de quem são. E todos nós temos a possibilidade e temos a certeza o fim para o qual eles estão referenciados. Portanto, se há terreno, se há proposta que é mais clara e mais transparente do que nunca no que diz respeito a esta matéria, são estes terrenos aqui em causa. Estes terrenos em causa vão ser os terrenos mais transparentes e mais escrutinados de todos. E, portanto, é um argumento que não tem qualquer aderência, mais uma vez. E, portanto, Sr. Presidente, deixe-me só terminar com mais uma outra questão que me parece a mim importante. É que quando nós falamos que em muitas casas disponíveis no mercado, o que nós vamos verificar é que, precisamente nesta matéria e em certas coisas que até nós verificámos no programa anterior, no programa Mais Habitação, não houve questões relacionadas com arrendamentos coercivos, nem com posses administrativas, nem com outras alucinações que nós temos verificado constantemente nesta Assembleia. E por isso, Sr. Presidente, diga-nos então, de sua justiça, como é que verifica precisamente na sua terra também. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega, Carlos Barbosa, até 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, cumprimentar todos os seus deputados e cumprimentar a ANMP e agradecer a sua participação e por nos querer ajudar a esclarecer aqui vários pontos sobre esta nova alteração. Mas, em primeiro lugar, Sr. Presidente, peço desculpa, tenho que lamentar a circunstância do Bloco de Esquerda, porque nós estamos todos cá, à custa do Bloco de Esquerda. O requerimento é do Bloco de Esquerda e é de lamentar que a senhora deputada do Bloco de Esquerda se ausente, pronto, e nós é que ficamos aqui a discutir este ponto, porque os outros simplesmente lançam as achas para a fogueira e depois quem quiser que venha e que apague isto tudo. Por outro lado, indo já ao assunto, eu gostaria de lhe fazer uma questão que acho que seria importante para o âmbito da fiscalização e avaliação, se não consideram que as CCDRs devem ter um papel fulcral. No respeitante da requalificação dos solos, do urbano, com finalidade habitacional, por exemplo, num patamar de avaliação e fiscalização e não só. Pois é bom também não esquecer que também cabe às CCDRs disponibilizar o Fórum Intersocial de informação relevante e monitorização das dinâmicas regionais e aplicação dos fundos também nacionais e comunitários. Ou seja, aqui o objetivo seria introduzir, indo um bocadinho ao encontro e dando aqui talvez uma resposta à senhora deputada Marina do Partido Socialista, que a CCDR poderia ter aqui um ponto importante também neste campo. Depois, outro ponto certamente poderá ser interessante no seguimento desta alteração, se não considera que esta também poderá ser uma oportunidade para propor a conclusão cadastral nacional dos terrenos. Existem em Portugal mais de 8 milhões de matrizes de propriedades sem qualquer tipo de informação cadastral, cerca de 3 milhões de matrizes localizadas em municípios com cadastro e que precisam de registro predial. Estes 8 milhões de matrizes sem registro pertencem a privados, mas também ao Estado. Seria importante também fazer a conclusão deste tipo de matérias. E por último, por falar em conclusão, a última questão que eu gostaria de colocar é: nós não pomos em causa, o Partido Chega não põe em causa a questão da corrupção, ou que estamos a dizer que todas as pessoas são corruptas. O que nós pomos, e que nós sabemos que existem pessoas sérias, porque há pessoas sérias, seja no PS, no PSD, seja nos outros partidos, seja como for. O que nós pomos aqui em causa é a própria questão da lei e gostaria que me explicasse, se tem possibilidade de fazer isso, onde é que está nesta lei metas, métricas e formas de evitar questões relacionadas com a corrupção. É simplesmente isso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pela intervenção, Sr. Deputado. E coloco agora para a última intervenção o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Luís Newton. Tem a palavra, Sr. Deputado, até 2 minutos. Muito obrigado. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento os representantes da ANMP, o Sr. Vice-Presidente Ribal Esteves. Esta audição começou no pressuposto de que, então, mas afinal de contas, mas quem é que quer isto? Para que é que isto é necessário? E tivemos aqui a ANP a dizer-nos que a situação atual é uma situação em que a dificuldade que existe para o desenvolvimento dos PDMs, muitas autarquias enfrentam dificuldades, diziam, na atualização dos PDMs. Essas dificuldades atrasam as decisões sobre o crescimento urbano. Os processos de reclassificação dos terrenos são longos e complexos e isso tem limitado inevitavelmente a disponibilidade dos novos terrenos urbanos. Portanto, ao fim e ao cabo, o que parece resultar desta audição com a ANMP é existe uma fundamentação clara e necessária para a introdução desta legislação em Portugal. O segundo anátema lançado sobre este processo é que não tinha havido qualquer tipo de discussão e, portanto, e que a ANP não era tida nem achada. Aqui ouvimos a ANP dizer que a segunda versão do documento já contém um conjunto de contributos que a própria ANP tinha sinalizado e que entendia relevantes. Não tinha todos os que a ANP desejava, mas também convenhamos, não é a ANP que está a governar, será o Governo. Haverá certamente outras dimensões que o Governo entendeu como relevantes para não aderir. Portanto,
tem existido uma auscultação da sociedade civil, dos principais parceiros, das entidades, para melhorar aquilo que a lei está, aquilo que o Governo pretende colocar na lei. Depois, em terceiro lugar, havia uma preocupação sobre, antes ainda da questão especulativa, a questão da destruturação dos solos e da total deturpação daquilo que era a RAN e a REN. E aquilo que ficou claro da análise que aqui fizemos é que tanto a RAN como a REN continuam protegidas. E tão ou mais importante do que isso, é o facto de podermos constatar que o que está, sobretudo, em causa é a tal necessidade de proceder a alguns tipos de reclassificações, sobretudo em solos que não têm qualquer tipo de utilidade e que os municípios estão de braços e pés atados, impedidos de competir e desenvolver os seus territórios, porque a legislação atual não permite esse desenvolvimento. Portanto, em suma e em conclusão, Sr. Vice-Presidente da ANP, parece-nos particularmente evidente que, e corrija-me se estiver errado, este é um processo em construção, tem tido contributos e têm sido aceitos, a lei está a melhorar, e a pergunta que deixo em género de conclusão é, diria que no limite não obstaculiza a continuação da sua discussão. Muito obrigado, Sr. Deputado. Concluímos assim a segunda ronda. Tivemos 7 intervenções, o que dá um direito de resposta por parte da Associação Nacional de Municípios de até 14 minutos. Tem a palavra o Sr. Vice-Presidente da ANP. Muito obrigado a todos. Enfim, nós estamos aqui em respeito por todos vocês. Quem sai da sala é por sua conta, como é evidente, mas eventualmente quem saiu da sala não adormecerá sem ver o resto da gravação, sem ver a gravação da parte da reunião que nos teve aqui. Portanto, respeito por todos. Apenas, se é só para virmos aqui ler o parecer, realmente não vínhamos cá fazer nada, toda a gente sabe ler, e mandávamos o parecer. Portanto, o nosso parecer está dado, o nosso parecer não é sobre a versão final da lei, é sobre a versão que nos foi apresentada e que é diferente. A lei, o decreto-lei, tem melhorias objetivas. Eu só não vou, Luís Paulo, perceber-me por uma questão de tempo, mas o parecer ele próprio é muito fácil e eu vou evidenciar os 2 ou 3 aspectos que achamos principais, que devem ser cuidados como benfeitorias ao próprio diploma e que não foram. Eu vou lá passar para não fugir, obviamente, à questão. Repetimos, a questão do preço é uma das questões que nós colocamos que pode e deve ser melhorada na dimensão dos custos controlados, mas não só na dimensão dos custos controlados. Portanto, isto está no nosso parecer de forma clara, defendemos isso de forma clara. Este instrumento, por existir, estes terrenos, por entrarem para o jogo da oferta, pressionam positivamente os preços, obviamente no sentido da redução. É evidente, se a procura continuar a ser bem mais forte do que a oferta, pois com certeza que as regras económicas dizem aquilo que todos nós sabemos, mas enfim, é um contributo, repetimos, isso não é solução de nada. Nós não temos, Sr. Deputada, áreas contadas de RAN, A, B, isso não, nem sei se alguém no país tem, sinceramente, duvido muito. Aí ver que depois fica a gestão municipal, cada município tem o sistema de informação geográfica, sabe fazer essa contabilidade. Nós não temos esse tipo de informação ao nosso dispor. A questão de participação de outra ou de outras entidades, e até misturando a resposta com a abordagem que foi feita pelo deputado Carlos Barbosa, é bom lembrar que quem preside as comissões de acompanhamento das revisões dos PDMs são as CCDRs. As CCDRs são um parceiro permanente da gestão do território. Quantas vezes, na questão das dúvidas, como falávamos há bocado, nós solicitamos ajuda às CCDRs. Pena é que muitas delas se descapitalizaram de recursos humanos e hoje têm muito menos capacidade, nomeadamente em termos da quantidade, não estou a falar da qualidade, para nos ajudar em muitas matérias. Portanto, a CCDR é, nestas matérias, um parceiro de todos os dias, não é por causa deste diploma, é por causa de tudo, como não podia deixar de ser. Há municípios nossos a ponderar usar este instrumento para, como eu disse há pouco, procurar ver se por aqui podemos ter uma solução mais rápida para ocupar uma parcela do território que está a tramitar como um plano de pormenor, por causa do problema do tempo, e já lá vou, obviamente, à questão do tempo. E a questão do tempo é aqui crucial, porque um dos problemas, e nós autarcas sempre dizemos que é o primeiro deles, é de facto, não é preciso gastar tanto tempo, tantos passos burocráticos para fazer bem. Não é mesmo preciso. E é preciso mais poder e mais autonomia
nas câmaras municipais, nas assembleias municipais, o escrutínio político é total. Muito a sério e brincando ligeiramente. No meu tempo, sou um velho autarca, com 27 anos como Presidente de Câmara, não havia Chega nem Bloco de Esquerda. Não havia redes sociais. Não havia uma cidadania tão ativa e tão pressionante sobre todos nós, nomeadamente de um poder que é local, não na condição eletiva, mas na relação de proximidade permanente com tudo e com todos. E, portanto, estamos tranquilos nesse escrutínio. O legal, repito, é o mecanismo normal de um Estado de Direito, que também a esse nível tem que funcionar de forma muito mais diligente e consumir menos tempo, mas aqui há, de facto, esse sinal positivo de poder entregar às câmaras municipais e às assembleias municipais com a tranquilidade do escrutínio político, da exposição pública, da informação técnica competente que permite garantir esse exercício que nós somos os primeiros a querer, a exigir e a defender, de transparência, de lealdade. O que é que isto tem a ver com o ano das eleições autárquicas? Coisíssima nenhuma. O que nós temos é um problema de habitação e temos que trabalhar nele. Não foi a ANMP que demitiu o governo anterior, não foi a ANMP que condicionou os resultados das eleições, não temos nada a ver com nada disso. O país é o que é, trabalhámos muito, e ela está aqui, não me deixa mentir, com a Sra. Secretária de Estado da Habitação e com a Sra. Ministra da Habitação do governo anterior, e, portanto, não temos nada a ver com isso. E, portanto, este é um diploma e os autarcas exercem o seu mandato até ao fim. E o fim, no quadro legal limitado, a partir do momento que se convocam formalmente as eleições, depois naquele segundo momento, entre a eleição e a tomada de posse, o normal, de resto, nós temos que governar 4 anos, e recomendo sempre aos seus deputados a experiência autárquica, 4 anos é muito pouco tempo. E é constrangedor, quando queremos tratar de um problema urbano e precisamos de rever um PDM ou fazer um plano pormenor, ou rever um plano pormenor, então os 4 anos do mandato ficam hiper pequenos e, em regra, não cabe dentro de um mandato um exercício desta natureza. Portanto, a questão de tempo é uma questão fundamental. Mas, senhores deputados, não tenhamos ilusões. O problema do tempo vai ser resolvido por este decreto-lei negativo. A administração pública portuguesa está cheia de constrangimentos, de incompetências, de inércias, e é preciso agir sobre ela, é preciso reformá-la profundamente, é preciso tomar um conjunto vasto de medidas que os governos conhecem, as propostas da ANMP. Nós recebemos sempre cada governo com um dossiê de atualização de propostas, todos eles conhecem, mas como algum dos seus deputados disse, não tomei nota, não somos nós que governamos, somos nós que procuramos contribuir, dar ideias, dar propostas, discutir para que a performance de todos nós, somados gestores da coisa pública, possa ser o melhor possível. Uma nota que é sempre muito interessante, aliás, o meu colega Rui Santos usa muito esta expressão por causa das casas de volutas, é que as casas não têm rodas. E todos nós sabemos isso. Nós temos aldeias, e temos aldeias em Aveiro, não é preciso termos falado das aldeias do Sabugal. Nós temos aldeias em Aveiro, a 10 minutos da sede do município, com casas de volutas que não as conseguimos tirar dessa condição. Portanto, as casas, de facto, não têm rodas e têm proprietários, e isso é uma condicionante que nós, com que nós temos que vamos ouvir a intervenção do Sr. Vice-Presidente da ANMP, por favor. A outra questão, em relação àquilo que o deputado Luís Paulo Fernandes referenciou, portanto, 3 grandes questões que nós entendemos que não estão devidamente acolhidas e que entendemos que merecem benfeitorias ao diploma. A questão o tal esclarecimento de o que é contiguidade. Portanto, eu julgo, e quando falamos com todos, parece que estamos todos de acordo, mas cuidado com a formulação. Nós não defendemos aproveitar este decreto-lei para fazer ilhas urbanas no meio de REN ou de RAN. Nós defendemos a tal contiguidade, consolidação. Agora, cuidemos só da gramática que fica no texto para não haver depois os problemas interpretativos. É isto que nós defendemos e que achamos que o diploma a esse nível tem que ser melhorado, merece ser melhorado. Nisto e nos preços, mas já falámos muito dos preços, não vou repetir. E na questão da integração com outros diplomas legais, que são muito importantes, já falámos também de vários deles neste processo. O nosso parecer chama a atenção de forma liminarmente clara, porque o diploma não vai lá.
Podíamos dizer, enfim, não era essa a intenção, mas é essa a nossa intenção, conhecedores dos constrangimentos do gasto desnecessário de tempo que o quadro legal nos dá, que, no nosso parecer, indica que se faça esse trabalho que este diploma não faz. Portanto, essa é uma questão muito clara e muito cristalina. As questões, e terminava seguramente por aqui, as questões do deputado Carlos Barbosa, que apreciam muito disto. O cadastro é um problema nacional. Há um contributo do BUPI, nomeadamente no que respeita aos rústicos em espaço florestal. O país está com uma performance global de 30% e não andará muito acima disto. Não vale a pena. Se isto correr tudo muito bem, podemos chegar aos 50%. É preciso pensar em medidas para cuidar dos outros 50%, que não sabemos o dono, que nunca vamos saber o dono, que às tantas o próprio dono já nem sabe que tem um terreno pela transmissão de gerações, etc, etc, etc. Portanto, a questão cadastral continua a ser um problema e, eventualmente, também dar mais poder aos municípios nessa matéria, porque continuamos com aquela velha proposta da ANP, da integração da gestão do território entre municípios, finanças e conservatórios do registro predial, uma velha proposta nossa que continua na gaveta, olhem, de toda a gente. E nós não percebemos porquê. A capilarice da gestão do território em Portugal é algo que nos cria problemas dramáticos. O município, as finanças, a conservatória do registro predial. E não sei se às vezes vos aconteceu na vida ter que cuidar de um problema vosso, pessoal, de um terreno, e ter que tratar com a entidade de finanças e conservatória, que é de facto um calvário inacreditável. Eu estou a ter essa experiência há muito pouco tempo na minha vida, e é de ficarmos tolinhos e percebermos o quão premente é uma reforma profunda e integradora. E quem é que tem que liderar esse processo? Tem que liderar a entidade que emite licenças. Tem que liderar a entidade que é gestora do plano diretor municipal, do plano de pormenor. E isto é absolutamente óbvio. Mas alguns poderes, nomeadamente nesses dois grupos de entidades, mantêm a capilarice a cuidar de zelo, que é só burocracia, perda de tempo. Se fôssemos fazer uma conta aos milhões de horas de trabalho que os cidadãos portugueses perdem para irem às finanças e às conservatórias do registro predial tratar de matérias dessas, ouçam lá, íamos dar um contributo grande, substituindo isso por trabalho em produto interno bruto e em aumento da produtividade da nação. Portanto, esta matéria da autonomia, da integração, da gestão desta forma, e as primeiras entidades que querem defender a reserva ecológica e a reserva agrícola sensata são os municípios portugueses. Nós, há poucos anos, há 40 anos, não havia sequer engenheiros civis nem arquitetos nas câmaras portuguesas, na esmagadora maioria delas. Havia uma entidade chamada Gabinete de Apoio Técnico e nós íamos lá. Os loteamentos iam aparecer das CCDRs. Foi por isso que se loteou melhor? Pois penso de que não, etc. Portanto, há aqui que entregar, de facto, à unidade do Estado que mais competência e capacidade tem a este nível. Temos aqui um contributo que saudamos e referenciamos com clareza matérias que estão mal e espaços de melhoria, mas aí estamos, senhores deputados, na Assembleia da República e no seu vosso fortíssimo espaço de influência sobre o Governo, a fazer, como diria o artista, a fazer aquilo que ainda não foi feito a bem da nação e, obviamente, em meu nome e em nome dos meus colegas, agradecer também a oportunidade que nos deram por esta audição parlamentar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveitando a parte final da audição, agradecer a presença da Associação Nacional de Municípios, dos senhores e dos seus deputados, e, obviamente, não enquanto autarca que sou e que muito me honra, dizer-lhe que depois lhe farei chegar uma proposta de um grupo parlamentar que eu hoje não posso representar porque estou aqui numa posição de isenção, que precisamente foi entregue o ano passado, que faz a ligação das câmaras municipais à autoridade tributária ao IRN. Importante o que disse, da questão do desafio de que todos deveriam ser autarcas para entender algumas das questões que aqui estão apresentadas. Cada um dos seus partidos terá as competências para poder avançar com processos legislativos. Resta-me agradecer a urbanidade com que decorreu a reunião e a presença, uma vez mais, da Associação Nacional de Municípios nesta 13ª Comissão. Muito obrigado a todos os senhores e os seus deputados. Senhores deputados, eu peço só
Um segundo, a Sra. Deputada pediu a palavra para que efeito? Era só, na sequência desta audição, era mesmo para fazer um requerimento oral à mesa, a propósito da questão da RAN, que aqui falávamos, e da classificação A e B, que está aqui excepcionada. Se eventualmente era um requerimento que colocava, obviamente, à consideração dos demais grupos parlamentares, se podíamos requerer, já que vamos ter a audição do Ministro da Coesão, penso que já está agendada, pelo menos a regimental, na próxima semana, se podíamos requerer que essa informação nos pudesse ser partilhada, se eventualmente existir uma base nacional que identifique que territórios são estes de classe A e B da RAN, e como isto é para nós importante na avaliação, se pudermos requerer o envio dessa informação, talvez fosse pertinente para esta discussão que aqui tivemos, só mesmo para nosso conhecimento e percebemos de que território estamos a falar. Sra. Deputada, da parte regimental, o requerimento obviamente pode ser apresentado. Teremos que o endereçar à Associação Nacional de Municípios e solicitar essa informação, que prestará a informação, ou a DGT. Podemos existir, será a DGT. De qualquer forma, depois a resposta se virá a tempo ou não,